Gente, o nosso destaque de agora é a solidariedade que transforma histórias de vida. Em Araçatuba, há mais de 69 anos, completando 70 anos aí em breve, não é? A LBV, a Legião da Boa Vontade, atua na linha de frente do combate à desigualdade e à exclusão social, garantindo o básico e devolvendo sorriso a quem mais precisa. Mas, gente, eu falei de quase 70 anos em Araçatuba, e por incrível que pareça, mesmo estando há tanto tempo na cidade, muitas pessoas ainda não sabem como a atuação da LBV ajuda tantas famílias, né? Como que esse trabalho de fato acontece. Então, para entender o impacto dessas ações e como você também pode fazer parte dessa corrente do bem, nós vamos conversar agora ao vivo com a Silvana Campos Souto, que é gestora administrativa social da LBV em Araçatuba. Bom dia, Silvana, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, tudo bem? Silvana passou aqui pelo nosso jornal a semana passada rapidinho, quando a gente estava fazendo a divulgação da Festa das Ações, não é? Isso. E eu ainda comentei, olha, a LBV precisa ser assunto da entrevista, porque embora esteja aqui na cidade há tanto tempo, muitas pessoas não conhecem a LBV como deveriam, não é verdade? É verdade, Flávia, é isso mesmo, né? E a gente atua no município já há tanto tempo, né? Quase 7 décadas, né? Olha isso. E, então, assim, é de extrema importância saber, conhecer o trabalho, saber o que a gente realiza, o nosso serviço. Então, assim, a gente tem que somente agradecer por essa oportunidade de apresentar a LBV para todos. Ô Silvana, antes da gente falar da LBV em Araçatuba, eu queria falar da LBV de um modo geral, né? Como que surgiu, como é que ela nasceu, a LBV, e quem é o seu fundador? Sim, a LBV nasceu, né, na década de 50, né, pelo fundador, irmão Alziro Zarur, né? Ele teve um chamado, e ele era radialista, e aí ele falou que era hora de começar, né? Então, aí ele começou no Rio de Janeiro com a Ronda da Caridade, na época, entregando a sopa do Zarur, a famosa sopa do Zarur, para as famílias, né, de situação de vulnerabilidade, para as pessoas que não tinham o que comer, que moravam na rua. Então, ali nasceu a LBV. E depois também ele se expandiu isso através do rádio. Olha só, que legal. Que coisa interessante. E aí ele falava muito, né, da LBV, né, de ajudar o próximo, da caridade completa, e isso, os trabalhos foram se formando e se firmando. Uhum. Você sabe que eu estava pesquisando a vida do Alziro Zarur, e ele, além desse trabalho de caridade que ele fazia, eu só não me lembrava a cidade, no Rio de Janeiro, né? Isso, no Rio de Janeiro. Ele aproveitava essa função de jornalista e de radialista que ele tinha para divulgar e dessa forma conseguir pessoas que o ajudassem, que aumentassem aquele serviço de caridade e para que esse serviço chegasse a mais pessoas. Então, olha que interessante. Hoje, de uma certa forma, assim, humildemente, nós estamos fazendo isso aqui, né? A gente está levando informações da LBV para que as pessoas compreendam a sua necessidade, ajudem, até para que esse trabalho cresça cada vez mais. Então, quando eu vi que ele eu não sabia que o Alziro Zarur era radialista. Quando eu vi que ele era radialista, eu fiquei muito feliz. Sim, ele era radialista. Olha que coisa. Muito interessante, né, Flávio? Muito legal. Aí nasce a LBV, que hoje, no geral, já tem seus 76 anos, né, consolidados de trabalho, ininterruptos, né? Um trabalho voltado mesmo às famílias em situação de vulnerabilidade, risco alimentar, um trabalho muito bonito. Temos hoje expandido no Brasil todo, Legião da Boa Vontade, centros comunitários, lar de idosos, escolas. Também temos LBV no exterior, temos 2 cadeiras nativas na ONU, representando nesse serviço do terceiro setor. Então, assim, é um trabalho muito bonito que a Legião da Boa Vontade hoje faz, não só no nosso país, né, como também no mundo. Ô Silvana, o José de Paiva Neto, ele sucedeu o Alziro Zarur? Como é que foi essa questão? Sim. Porque muitas pessoas acham que o fundador da LBV é o José de Paiva Neto, e não é, né? Não é. O fundador da LBV é o irmão Alziro Zarur. E em 1979, o irmão Paiva, que hoje é o nosso líder espiritual, né, José de Paiva Neto, ele trabalhou lado a lado do irmão Zarur desde os seus 15 anos, sendo sim seu secretário, né, e o seu sucessor.
Em 1979, o irmão Zarur, né, retorna à Pátria da Verdade, e aí sim fica o irmão Paiva como o atual presidente, que leva aí também um trabalho maravilhoso, expandindo as instituições, a boa vontade, e com um trabalho que teve mais de 69 anos de trabalhos dentro da instituição, realizando um belíssimo trabalho, onde também retornou à sua Pátria da Verdade em 6 de outubro de 2025, o ano passado. Puxa. Que hoje ficou no seu lugar o presidente atual, que é o irmão Francisco Perioto. Puxa, o José de Paiva Neto faleceu o ano passado. Faleceu o ano passado. Que coisa. Ô Silvana, mais de 75 anos de existência da LBV como um todo, né? Em Araçatuba vai se completar 70, tem 69 anos de atuação. Isso mesmo. Como é que a LBV chegou em Araçatuba? Então, a LBV chegou em Araçatuba, era um grupo de voluntários, de pessoas que ouviam rádio, né? Já ouviam o irmão Zarur na década de 40, e aí eles foram impulsionados a abriu a LBV aqui na nossa cidade, viu essa necessidade, esse grupo de voluntários, e eles pioneiros, então eles abriram a LBV em 11 de julho de 1957. A LBV começou também aqui, né, pequenininha, era na Rua Gandhi na época. Começamos os trabalhos, né, de entregas na época, né, que era entrega de cesta para as pessoas que precisavam. Eles faziam também sopa, entregava para as famílias. A gente tinha uma Kombi na época que ia nos bairros entregar. Então, assim, ali começou todo o trabalho. E esse trabalho foi crescendo. Teve, assim, uma expansão muito grande, graças a Deus. E aí a gente precisava, eles viram que precisava de um espaço maior, um espaço para atender mais pessoas. E aí a gente recebeu uma doação, né, da família Casa Sola, onde nós somos muito gratos, e a gente começamos a construir a nossa sede própria, que hoje é lá na Rua Alziro Zarur, no Jardim Guanabara. E ali continuou os trabalhos, e a gente veio, aí as leis foram mudando, as tipificações também, e a LBV sempre muito atualizada, né, sempre acompanhando as leis. E a gente, na época, passamos por curso, quem está aí da época de 1980, na década de 90, lembra? A gente tinha curso de espanhol, tinha curso de corte e costura, e depois, em 2011, com a tipificação, que é a reorganização do serviço da assistência social, nós ficamos com serviços, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, que é o Criança Futuro no Presente, que atende hoje criança de 6 a 15 anos, e também temos o grupo de idosos, que é o 60 mais. São 2 grupos de idosos, toda quarta e sexta, 2 grupos de 20 idosos, e as crianças que são hoje atendidas diariamente, 100 crianças, no nosso centro comunitário José de Paiva Neto. Puxa, daqui a pouquinho eu quero entrar com mais detalhes em cada uma dessas funções que você colocou aí da LBV, mas a gente no começo aqui do jornal, a gente falou algo que eu gostaria de comentar com você. Há tanto tempo a LBV está por aqui e ainda tem pessoas que não conhecem, ou ainda tem pessoas que confundem a LBV, que acham que a LBV é uma religião. LBV, o que é a LBV? Então, o que é? Vamos pegar para as pessoas que não sabem o que é LBV, que nunca entraram lá na sede da LBV no Guanabara. Vamos explicar para essas pessoas o que é de fato a LBV. A LBV, de fato, hoje é uma instituição filantrópica voltada para o serviço de proteção básica, dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Hoje a gente atende famílias e idosos em situação de vulnerabilidade. Então, se você queira conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso espaço, né, a LBV está de portas abertas, né, para conhecer todo esse serviço que é ininterrupto, para atender melhor ainda as famílias e as pessoas que mais precisam. Então a gente fala de alimentos que são entregues à população, não é? E isso traz dignidade, né? Isso traz princípios básicos da vida das pessoas. Como é que estar ali e presenciar essa ação na prática, né? Vendo a ajuda chegar a quem precisa? É uma emoção muito grande, assim, é gratificante.
É muito gratificante você poder trabalhar num lugar onde você possa ajudar o outro. Isso, assim, é um trabalho de muito amor. Né? A gente fala sempre lá dentro do espaço, até mesmo com os colaboradores, que a gente é muito agraciado, né, por essa oportunidade de trabalhar em favor de ajudar alguém. Então isso, assim, não tem preço. É muito bom quando a gente vê um carro chegando e uma doação entrando, porque você sabe que para onde vai aquela doação, para quem vai aquela doação. Né? Porque a gente atende hoje as crianças diariamente, são café da manhã com qualidade, depois eles saem, vão para os serviços socioassistenciais, aí eles retornam, tem o almoço, então assim, eles almoçam e depois faz toda a higienização e depois eles vão para a escola. E o turno da tarde, eles chegam, almoçam conosco, vai para as atividades e às 16 horas eles têm o lanche da tarde. Então, assim, é uma preocupação muito grande, né, nessa alimentação diária, nessa manutenção do nosso espaço, de material também pedagógico, de manter o ambiente todo limpo. A gente fez uma reforma muito grande no nosso centro comunitário, pensando em todos, inclusive incluir na inclusão, porque a gente colocamos até a plataforma, porque a gente já teve atendidos deficiente auditivo, pessoa cadeirante. Então, assim, a LBV pensa num ser humano num todo. É isso mesmo. E eu estava, antes da entrevista começar, também conversando aqui com o Jonathan. Jonathan, abre aí seu microfone, por favor. O Jonathan passou, de uma certa forma, pela LBV também, não é, Jonathan? Conta a sua experiência pra gente. Estava falando aqui com a Silvana, se ela tinha encontrado na última vez que ela veio, eu falei para ela que eu já frequentei a LBV há muito tempo atrás, acho que antes de 2009, viu, Silvana? Então foi isso aí, eu perguntei, Silvana, conseguiu achar alguma foto minha, alguma informação minha lá? Ela, não, mas vou localizar, vai que tem alguma foto, mas passei pela LBV5 quando eu era muito criança, até a época estava ainda, se eu tiver engano, salvo engano, né? Estava reformando, estava em construção a quadra de futebol ali, né? Isso, quadra. Então eu estava nessa época, poliesportiva? Isso. Então eu estava nessa época sensacional, naquela época já era incrível, né? O acolhimento, no caso, que a gente estava comentando no início do programa, essa coletividade, essa união dos alunos, das crianças, das famílias em si, né? Então é um momento de integração e também que tira, de certo modo, essas crianças aí de certos bairros aí, no caso, afastados da cidade, para colocar ali naquele ambiente, para, de certo modo, trazer uma qualidade de vida, no caso, uma melhora na sua qualidade de vida e também, no caso, né, numa questão de influenciá-los para o bem, né? Abrir o futuro, né? Abrir o futuro. Ampliar os seus horizontes, né? A nossa missão ali mesmo é transformar cidadãos em cidadãos melhores, né? Não é porque ele está inserido em tal lugar, né, que ele precisa ser aquilo. E lá na LBV a gente tem muito isso, né? De transformar um cidadão para um cidadão do bem. E falando da quadra, Jonathan, nós estamos hoje, né? Graças a Deus aí com uma equipe de voluntário bem engajado novamente para a cobertura da nossa quadra, né? Porque a gente, graças a Deus, a gente mora numa cidade, um clima bem tropical, mas bem quente. Bastante. E a gente utiliza muito aquele espaço. As crianças gostam demais de estarem ali, né? E a gente sabe o quanto é importante o esporte na vida da criança, até mesmo do idoso. A gente leva eles lá, eles fazem alongamento. Então, assim, a gente está com umas promoções aí voltada para a cobertura da quadra. A gente até pede para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora, né, os empresários, que a gente está com essa campanha para poder fazer a cobertura da nossa quadra. Inclusive, a Festa das Nações, né? Toda a renda que a gente ali foi destinada, graças a Deus foi uma festa boa, em meio também muito desafio, né? Com o tempo, mas graças a Deus foi uma festa muito boa. A gente só tem que agradecer a parceria do Fundo Social, porque no sábado a gente vendeu todos os nossos produtos e essa verba será destinada também para essa ação da cobertura da quadra. Muito importante a gente falar sobre isso, hein? Porque é um tema que a gente ia entrar agora, que acho que é o mais delicado de todos. Porque, assim, o trabalho, a gente já está mostrando e falando para vocês o quão importante ele é, não é?
quantas famílias ajuda, há quanto tempo, não é? Mas a conta às vezes não fecha, não é? Porque a gente está falando às vezes de garantir que esse trabalho prossiga, não é? Eu sei que assim, sempre vai prosseguir, né? Mas às vezes é aos trancos e barrancos. Então, de que maneira, Silvana, a LBV consegue recursos para fazer com que todos esses trabalhos, todas essas frentes em relação às famílias, aos idosos, às crianças, para que tudo continue acontecendo? Olha, na LBV, hoje a gente tem a equipe de telemarketing que fica na nossa regional em São José do Rio Preto. Elas, meninas ali, realizam um trabalho maravilhoso, né, que é ligando ali mesmo na casa das pessoas, pedindo a doação, a campanha. Hoje nós estamos com a campanha Diga Sim, e daqui a pouco a gente já entra na campanha do Natal, e aí a gente pede mesmo que as pessoas nos ajudem, porque é desta forma que a nossa manutenção diária que vai se cumprindo, é através desses recursos, né? Hoje, em Araçatuba, nós também recebemos uma doação do Mesa Brasil, né? O SESC, parceria com a Prefeitura, hoje também, graças a Deus, assim, é uma doação boa, que ajuda muito, e também tem o programa de aquisição de alimento, que a gente recebe hortaliças, verduras, e então, assim, também ajuda bastante. Mas a conta maior, né, o montante maior é da boa vontade das pessoas, é de você que recebe lá um telefonema das operadoras de telemarketing, da LBV, falando do trabalho, falando da importância de ajudar alguém, e pode ficar tranquilo, que às vezes as pessoas ficam com medo, né, ficam receosas, e estão certos, porque no nosso mundo hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que usam o nome da instituição, né, mas se você vê ali que é da LBV, campanha Diga Sim, credibilidade, né? Você pode ajudar, porque será destinado para nós aqui, para a nossa unidade. Ô Silvana, e por exemplo, o empresário que está ouvindo a gente agora, ou alguém que sentiu essa vontade de ajudar a LBV de alguma forma, fazer alguma doação, você comentou agora há pouco que tem pessoas que param o carro lá e fazem uma doação. É possível fazer isso? É possível, sim, com certeza. A gente agradece muito, né? Você pode ir na nossa instituição aqui em Araçatuba. Ela fica na rua Alziro Zarur, número 30, no Jardim Guanabara. Hoje a LBV de Araçatuba, ela tem uma conta específica, que é uma conta Pix, que é aracatuba.social@lbv.org.br. Você também, às vezes, quer lá fazer uma doação. Quero doar para a LBV de Araçatuba. Então, você pode fazer o seu donativo. Às vezes você é uma pessoa, né, que não tem muito tempo, né, correria do dia a dia. Mas eu tocou meu coração, eu quero ajudar. Então ajude, né? Tem a LBV, lbv.org, né, que você queira conhecer um pouco o trabalho geral, o nosso site, e tem o nosso Pix local, que é destinado para a cobertura da quadra, que é aracatuba.social@lbv.org.br. Então, por esses canais, os donativos podem chegar? Pode chegar. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. E também, se queira maiores informações, tem o nosso telefone também, que é o DDD 18, é o 3631-0797. Pode entrar em contato conosco, que a gente está lá, pronto para atender todos, tirar todas as dúvidas. E a gente deixa o convite para quem queira ir conhecer a nossa instituição, vá. É uma instituição que está ali de portas abertas, né? A gente sempre fala, a LBV nasceu para amar e ser amada. Então, a gente está ali para receber todo mundo. Com certeza. Inclusive, esse convite que você fez agora, Silvana, eu acho que quem está ouvindo a gente e puder, tira um dia, aí, uma horinha, ou que seja, 30 minutos, para o carro, entra, conhece a estrutura da LBV, porque realmente você vai... a LBV por si só já tem credibilidade. Mas quando você entra e você vê o trabalho acontecendo, e eu já, graças a Deus, tive essa oportunidade algumas vezes na minha vida, você vai entender a magnitude desse trabalho. Porque a gente pode explicar. Quando você chega lá e enxerga o que está acontecendo, é diferente. E aí você vai entender por que dessa credibilidade, por que está tanto tempo
na cidade, e mesmo que aos trancos e barrancos para fechar as contas, sempre dá certo no final, porque realmente é um trabalho diferente, é um trabalho que tem uma energia diferente. Então eu queria agradecer você, Silvana, pela sua presença aqui no nosso Jornal da Manhã. Tomara que de alguma forma a gente tenha feito com que as pessoas entendessem o que é LBV, e mais do que isso, aquelas que se sentirem no coração, que façam as suas doações para ajudar aí na manutenção do serviço que é realizado, mas enxergue aqui na Jovem Pan Araçatuba e no nosso Jornal da Manhã sempre um canal para vocês divulgarem o que for necessário, tá bom? Tá bom, muito obrigada, a gente que agradece. Esse espaço é muito importante para nós, né? Falar da nossa instituição, a gente sempre fala que a gente vem com o coração cheio de amor, porque falar de uma obra que lida com a transformação de vidas é muito importante. Então a gente deixa mesmo aí o convite para todos conhecer, para todos irem lá. É igual você falou, Flávio, estar no centro comunitário, né, de assistência social, entrar lá dentro, conhecer. E as crianças amam, elas ficam apaixonadas assim quando chega algum convidado. Só para a gente lembrar, o endereço é na Rua Alziro Zarur? Isso, Rua Alziro Zarur, número 30, no Jardim Guanabara. E o telefone 18-3661-0797. Perfeito. E com esse convite da Silvana Jonathan Alves, a gente vai precisar ir embora, porque já estamos às 7 da manhã e 58 minutinhos. Mas vai estar de volta, né? Quarta-feira, quase meio da semana. É isso aí. Amanhã às 7 da manhã a gente está de volta. Muito obrigado pela sua audiência. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3 e este foi o Jornal da Manhã desta terça-feira. Tchau. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Nelore Corretora de Seguros.